Começa agora o programa Escute Deus, um programa da Igreja Unida do bairro São Geraldo. Olá, que bom nos encontrarmos mais uma vez. O programa de hoje, Deus vai falar poderosamente ao seu coração. O programa Escute Deus já começou. O mundo tem vivido dias difíceis. A humanidade não sabe o que fazer, mas existe uma solução. Escute Deus, com a palavra o pastor Nelson Rocha. Em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 19 até o versículo 22, traz a história de quando o profeta Eliseu estava em uma cidade que era tida pelos seus próprios habitantes como uma cidade boa, muito bem localizada geograficamente, mas com dois sérios problemas que comprometiam a qualidade de vida ali naquele local. O primeiro deles estava ligado à água e o segundo estava ligado à terra. Pergunta: o que ou por qual razão então aquelas pessoas, moradores daquela cidade, mantinham o desejo de continuar permanecendo ali? A resposta é muito simples: o lugar era bom. Você já notou que o dia a dia da vida de muitas pessoas é assim? Pessoas que possuem tudo para serem felizes, não há desvio de caráter e nem comportamentais, pessoas sadias, porém infelizes. O que fazer quando na vida, consciente ou inconscientemente falando, nos tornamos mananciais de morte, usinas de destruição, fontes de infelicidade, quando só conseguimos produzir tristeza, fracasso e decepção, pois fomos hábeis inconscientemente em matar o amor, a esperança e a confiança que os outros depositaram em nós mesmos. O texto que eu citei é extremamente relevante para quem quer sarar os mananciais da sua vida, para quem quer deixar de ser manancial de morte e se tornar o manancial de vida e de bênçãos na sua existência. Por detrás desse primeiro milagre do profeta Eliseu, há algumas verdades espirituais que, se encarnadas, são poderosas para curar as fontes da nossa vida. E são três situações. Em primeiro lugar, precisamos crer que as nossas fontes podem ser restauradas. Eliseu só curou aquelas fontes porque ele creu nisso. Porque ninguém cura o que acredita ser incurável. Ninguém tenta curar o que já acreditou ser um caso irreversível. E quem deseja viver ou ver o milagre da transformação de sua vida, deseja deixar de ser fonte de morte, deseja deixar de ser fonte de tragédia, de infelicidade, também precisa crer nisso. Não há manancial, por pior que esteja, que não possa ser restaurado ou curado pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Deus, os mananciais de morte tornam-se mananciais de vida. Em segundo lugar, precisamos tratar da morte no seu nascedouro. Vejam o que diz o texto que eu citei. O profeta Eliseu saiu, diz a palavra de Deus, e foi ao manancial das águas e ali lançou sal.
Olha que coisa interessante, diz aqui a palavra de Deus. Ele não ficou nas margens do rio, jogando sal para tudo quanto é lado. Ele foi direto à fonte, onde estavam as águas venenosas. Ele foi onde estava a causa do problema. Quem quer sarar as fontes da vida tem que fazer a mesma coisa que Eliseu fez. Em outras palavras, tem que ir direto na fonte do problema, tem que ir direto na fonte da morte, na fonte do fracasso, na fonte da desagregação familiar. Não basta tratar as consequências, é preciso curar a fonte que gera o divórcio, a fonte que geram as intrigas, que geram as dores e as tragédias que produzem a infelicidade na vida das pessoas. Qual fonte tem gerado morte em nossas vidas? Às vezes, a fonte é uma pessoa. Às vezes, a fonte é um vício, uma deformação de caráter, uma perversão. Às vezes a fonte é um trauma, um pecado escondido ou agasalhado no fundo da alma. A morte tem sempre uma entrada e devemos começar a mudar exatamente nessa entrada. E em terceiro e último lugar, as nossas ações só são eficazes quando energizadas pelo poder da palavra de Deus. Todo meio humano só terá sucesso se vier acompanhado pela ação da palavra de Deus. O contrapé desta afirmação também é verdadeiro. Qualquer meio humano será inócuo para transformar as nossas vidas se não vier acompanhado pelo poder da palavra de Deus. Eliseu joga o sal, meio humano, mas nada acontece até que ele diz: assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas, já não procederá daí morte e nem esterilidade. Em outras palavras, podemos ter tudo: carro, dinheiro, casa, todos os amparos que a vida pode nos proporcionar. Mas isso não será o suficiente para alterar as causas dos conteúdos das nossas fontes. O que precisamos é do poder da palavra de Deus. E assim como Eliseu trouxe um milagre pelo poder da palavra de Deus, eu trago milagre até sua casa hoje. E como Eliseu profetizou nas nascentes daquelas águas, eu profetizo sobre a sua vida hoje. Assim diz o Senhor: hoje, agora, eu torno saudáveis a todas as fontes da sua vida. Da sua vida já não procederá mais morte ou esterilidade em nome de Jesus. Quero deixar essa palavra com você e desejar que a bênção de Deus te alcance, e até o próximo programa, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir o pastor Nelson Rocha, da Igreja Unida do bairro São Geraldo. Participe dos nossos cultos, todos os domingos às 9h30 da manhã e às 18 horas. Quartas-feiras às 9 da manhã e às 8 horas da noite. E aos sábados às 20 horas. Igreja Unida, Rua Mangaratiba, 189, bairro São Geraldo, Belo Horizonte, Minas Gerais. Você será muito abençoado. Uma bênção espera por você. Espero que tenha gostado do nosso programa. Que Deus abençoe poderosamente o seu lar, a sua casa e a sua família. Até o próximo programa Escute Deus.
Você acabou de assistir o programa Escute Deus. Até o próximo, em nome de Jesus.